amigos do Sport Face, um forte abraço, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa especial, direto aqui do Savana Cervejaria, na Rua Sacramento, setor dos Afonso, a popular Rua da Feirinha. Hoje, quarta-feira, dia 10 de outubro, o Sport Face tem este leque de sair do seu estúdio e fazer um programa diferente para você. Na primeira edição, o nosso convidado foi o presidente do Vila Nova, Esival Martins, e hoje ele que faz muito sucesso no Goiás Esporte Clube, diretor de marketing, há um ano no cargo e um sucesso tremendo. A gente tem a honra, a gente do Sport Face, de receber aqui no Savana Cervejaria, nosso parceiro nessa ideia, o diretor de marketing do Goiás, João Grego. Então, boa noite para você que está conosco, e uma boa noite muito especial para você, João Grego. Obrigado pela presença ele que aqui no Savana, aqui no nosso sucesso. Boa noite a vocês, agradeço demais o convite, boa noite a todos os espectadores aí que estão acompanhando pela internet aí. E um sucesso obrigado pelas tremendo. palavras elogiosas, nos enche mais de responsabilidade. Vamos ter um tempo aí para a gente conversar sobre as coisas do Goiás. Obrigado pelo convite. Claudinho Pessoa, nosso comentarista, nosso parceiro nessa aliada competência. Boa noite para você, Claudinho. E já dê aí o seu boa noite para o João Grego também. Boa noite a todos os nossos internautas aí, essa comunidade, essa tribo Sport Face. E a gente tem aí nessa presença ilustre do diretor de marketing do Goiás, João Grego, que vem fazendo assim um trabalho maravilhoso no que diz respeito o antes, o agora e com certeza o depois na instituição Goiás Esporte Clube. E assim, quando vem um convidado, João Grego, a gente já começa a sabatina. O negócio assim você, qual que é a sua história, primeiramente? Você veio de onde? Você é formado em marketing, especificamente futebol? Como que é? Conta pra gente, para todos os esmeraldinos que precisam saber um pouquinho da sua história. Bom, no futebol, eu venho do lado de lá do balcão. Eu venho da... Boa noite a vocês, agradeço demais o convite, boa noite a todos os espectadores. Vivi muito tempo em São Paulo, aí que estão acompanhando pela internet aí. Meu pai, obrigado, gosto das palavras elogiosas, nos enche mais de responsabilidade. São Paulo é um torcedor fanático do Goiás. Qual cidade? São José do Rio Preto. Então, no futebol, eu venho do lado de lá do balcão, da torcida. Tem um tempo aí pra gente conversar. Profissional, ela é muito diversa do que eu faço hoje. Sobre as coisas do Goiás. Obrigado pelo convite. Na área de tecnologia de informação. Nosso comentarista, nosso reverência aliada à competência. Boa noite para você, Claudinho. E já dê aí o seu boa noite para o... Boa noite a todos os nossos internautas aí, essa comunidade, essa tribo Sport Face. E a gente tem aí nessa presença ilustre do diretor de marketing do Goiás, João Grego, que vem fazendo assim um trabalho maravilhoso no que diz respeito. Tive a oportunidade de trabalhar no Banco Central em Brasília, no Tribunal de Justiça em Brasília, até que surgiu um convite da Coca-Cola para retornar, sempre na área de tecnologia. Aí eu vim trabalhar na Coca-Cola e lá na Coca-Cola eu assumi cargo de direção corporativa de tecnologia e a Coca-Cola um dia resolveu que ia montar uma empresa de tecnologia. E aí, bom, me designou para ser o superintendente dessa empresa, para montar toda a estrutura da empresa. O negócio assim você, qual que é a sua história, primeiramente? Você veio de onde? Você é formado em marketing, especificamente futebol? Como que é? Conta pra gente, para todos os esmeraldinos que precisam saber um pouquinho da sua história. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer, eu venho do lado de Marcelo Almeida, que é meu vizinho, nós sempre conversamos muito sobre futebol. E o Marcelo, em determinado momento, falou assim, eu vou me candidatar a presidente do Goiás e quero que você trabalhe comigo no Goiás. Eu falei, vai ser um maior prazer, porque vai conciliar duas coisas que eu gosto muito, né? O esporte e a gestão, né? Eu gosto muito disso. E aí surgiu o convite. Eu não imaginava que o convite fosse especificamente para a área de marketing. Boa noite a vocês. Quando surgiu o convite para a área de marketing, eu falei, certeza, é isso mesmo? Então, tá bom. Eu tenho os meus negócios, né, e utilizo muito do marketing nos meus negócios. Eu sou um varejista, utilizo muitas ferramentas de marketing, sempre utilizei. Então, o que eu fiz ao chegar ao Goiás foi começar a colocar em prática as coisas em que eu acredito. E a primeira dessas coisas é foco no cliente. Quem é o cliente? É o torcedor, é o patrocinador,
é a TV, que é um grande parceiro. Então, assim começou, assim foi a história, a minha carreira, como é que eu cheguei ao marketing. Hoje eu faço um curso de MBA em marketing para me especializar e faço um curso também de aperfeiçoamento de gestão esportiva da Getúlio Vargas. Então a apresentação do João Grego, marketing do Goiás, que vem fazendo um trabalho muito bacana. O Eduardo Costa está lá no Parque das Laranjeiras, Zé Esmeraldino, está ligado com a gente. O José Machado também, boa noite, Rodrigo. E a pergunta aí, obrigado. Vai ter festa na Serrinha e a gente entende a pergunta do José Machado, João Grego. Então, no futebol, eu venho do lado de lá do balcão, da torcida. Um tempo aí que a gente conversar profissional, ela é muito diversa do que eu faço hoje. As coisas do Goiás. Obrigado pelo convite. Tecnologia de informação. Essa alusão pertence a Boa noite para você. Sim, desde o ano passado, quando nós Boa noite a todos os nossos internautas aí, essa comunidade, essa tribo Sport fez. E a gente tem aí nessa presença ilustre do diretor de marketing do Goiás, João Grego, que vem fazendo assim um trabalho maravilhoso. Requer algo mais respeito para você tirar o torcedor do conforto de casa, da televisão ou de um bar onde ele tem a possibilidade de tomar sua cervejinha gelada, desse negócio e tal. As nossas praças esportivas ainda não são melhores. Para todos os esmeraldinos, uma estrutura adequada. Um pouquinho da sua história. Nós começamos a tratar o jogo como um evento de futebol. Querendo trazer alguma coisa diferente, algo diferente. E conversamos inúmeras dificuldades para fazer isso. E primeiro que a gente faz isso na nossa casa. Em determinado momento, um dia a gente vai fazer, tá perto. Mas é óbvio que, como a gente trata sempre como evento, é um jogo de maior importância, um jogo decisivo, ou um jogo comemorativo, oxalá que isso aconteça o mais brevemente possível, para a gente poder fazer um jogo festivo, sim, vai ter. Eu não imaginava que vai especificamente para nos esforçar mais do que nos esforçamos até hoje. O convite para a minha equipe. A minha equipe é uma equipe muito legal, eu tenho uma equipe brilhante, que apoia esse trabalho todo aí. Então, óbvio que a gente vai estar empenhado sim em fazer alguma coisa grandiosa, mas para isso, o foco total está hoje dentro de campo. Nós temos um jogo importante lá em Caxias na sexta-feira, temos outro jogo importantíssimo lá em Maceió na outra sexta. Foco por enquanto aí, vamos fazer o dever de casa. As coisas que eu acredito. E a primeira dessas coisas foco no cliente. Manda abraço para todos aqui em Goianésia. Obrigado, Edilson Jesus. Grande abraço para Goianésia, né? Cidade boa. São Patrício. Parceiro. Aí a gente já vai para o sul do estado. A dona Avelina Alves está ligada com a gente. Como é que eu cheguei ao marketing? O Elisauro Matos. Boa noite, amigos. O programa hoje está top, como sempre. E hoje top com essa figura esmeraldina, parabenizando aqui a sua presença. O Jair Cardoso, boa noite, Esmeraldino Roxo, gostei do cenário, ficou joia. O Hoje eu Matheus faço um Souza curso em Anápolis ligado com a gente. O Marcos Pereira, dando boa noite para todo mundo. Faço um curso também de aperfeiçoamento de gestão esportiva da Getúlio Vargas. O Fernando Pinto, a apresentação mais bonita do Goiás, que vem fazendo um trabalho muito bacana. O Eduardo Costa, lá no Parque das Laranjeiras, Zé Esmeraldino, está ligado com a gente. O José Machado também, boa noite, Rodrigo. Esse trabalho do João e o que eu pontuei nos bastidores, né, no que diz respeito à parte de marketing, principalmente em evento esportivo, é que você tem uma linha muito parecida do que tem hoje nos jogos, tanto de NBA e de futebol americano dos Estados Unidos, com as suas devidas proporções e estruturas. Então, assim, uma coisa que o primeiro que eu vi num dos jogos do Goiás foi o lançador de camisetas, que isso já tem muitos anos na NBA. A questão do lança papéis também tem nos Estados Unidos. E a questão técnica ali das fumaças. Então, a pergunta é, essa busca que você é de lá, essa é a referência sua hoje no que diz respeito a preliminar de algum evento? Sim, é uma inspiração, né? Eu gosto muito de toda vez que eu estou fora do Brasil, que tenho oportunidade de ir a algum evento, eu vou para aprender alguma coisa com quem sabe fazer, sabe fazer bem feito. A gente fala, os americanos eles são imbatíveis nisso.
Vou ter que concordar plenamente Eles contigo. sabem promover um evento, eles sabem criar entretenimento. As nossas praças esportivas ainda não são a inspiração. Para todos ter uma estrutura adequada. Saber um pouquinho da sua história. Até porque se adaptar à nossa realidade, né? Trazer alguma coisa diferente. O futebol é um pouco diferente disso tudo também, né? Principalmente no Brasil, diferente. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque você criar muita festa antes de um jogo importante, isso cria um clima, de repente, que pode passar para as pessoas, pô, já está comemorando antes. Então, a gente tem todo esse cuidado também, né? De deixar claro, ó. E o futebol, ele acaba ficando completamente à parte disso, né? Eu tô falando de jogadores, esse negócio, então a gente não contamina de jeito nenhum o pessoal para não criar isso, né? De euforia no time, né? E aí a gente tem um apoio muito legal da diretoria de futebol, da comissão técnica, do Túlio. O presidente Marcelo Almeida também acredita muito nesse trabalho que a gente vem fazendo aí de marketing, de evento em si. A gente faz isso também dá o apoio, né? Um dia a gente vai fazer o conselho, mas é óbvio ele adora esse negócio, como a gente trata sempre como evento, um jogo também de maior importância, um jogo decisivo, ou um jogo comemorativo, oxalá que isso aconteça o mais brevemente possível, né? Pra gente poder fazer um jogo festivo, sim, vai ter. Eu não imaginava que vai se transformar assim num evento. Até hoje, a minha equipe é uma equipe muito legal, vai ter mais conforto com o torcedor, que apoia esse trabalho todo. A gente fazer as coisas que a gente gosta de fazer, que às vezes a gente não tem possibilidade de fazer em outros lugares, né? E assim, tem algum projeto além disso, né, na questão de marketing do Goiás? No que tem a questão da atuação nos jogos, né? Tem essa questão antes dos jogos, questão de camisetas, de incentivo, enfim. Tem algum projeto a mais para o Goiás, principalmente se o Goiás numa Série A o ano que vem? Até porque vai começar a chegar Flamengo, né, São Paulo, Corinthians. Inclusive, até uma pergunta daqui do Eli Lopes Cardoso, que está aqui com a gente agradece a presença, né, dando boa noite dele e falando a respeito, né, das bandeirinhas, como tinha em tempos atrás também, que faz parte, né, de uma ação. Sim. Olha só, nós queremos trabalhar cada vez mais a experiência do torcedor. Né? Então, este ano nós tivemos a oportunidade de levar torcedor para viajar junto com a delegação, acompanhar a delegação, vestir o uniforme da delegação, viajar com o time no mesmo voo, ficar hospedado no mesmo hotel, ir para o estádio junto. Cara, vocês não têm ideia do que significa, né, para o torcedor que vai e tal. E para a gente também é muito, muito legal. Então nós temos feito isso, criando essa experiência para o torcedor. Nós levamos torcedores para dentro do vestiário, depois de jogos que nós saímos vitoriosos. A gente teve a oportunidade de levar torcedor para dentro do vestiário para participar da oração junto com o time. Isso assim... A experiência é ímpar, né? Experiência ímpar de torcedor torcedor chorando. Ué. Vai esquecer mais nunca na vida dele. Não vai esquecer, com certeza. Eu, quando cheguei pela primeira vez, eu cheguei para trabalhar no Goiás, a primeira vez que eu estive no vestiário, eu me emocionei também. De participar da oração, aquele negócio todo, é muito emocionante. A gente tem trabalhado essa questão da experiência para o torcedor, a experiência para o patrocinador também, que é uma coisa importante. A gente tem feito muita ativação de patrocinador. Teve ativação da Caixa com o mascote indo se aposentar, ativação da Uber, levando cliente da Uber para dentro pro estádio com desconto para comprar ingresso. Fizemos algumas coisas com o Unimed também, com a Demaldo, né? Então, a ideia também é fazer isso para o patrocinador sentir pertencente àquilo tudo, não apenas ter uma marca estampada, um marketing passivo, ter um marketing ativo. E com o torcedor a mesma coisa. Oferecer experiências para o torcedor, que o torcedor possa... nós levamos torcedores para jantar com jogadores, numa ação da Uber Eats. Nós levamos para uma pizzaria, nós sorteamos 5 torcedores, sócios torcedores e com seus acompanhantes, para ir jantar com os jogadores, com 5 jogadores, como o Michael, o Marcos, Thiago, enfim, são coisas assim que traz o torcedor realmente para dentro do clube, que fortalece o sentimento de paixão, que vai impulsionar o interesse de vocês da mídia, que vai impulsionar o interesse de patrocinador, de estar vendo que isso está aparecendo, que vai reforçar o nosso caixa, que vai melhorar o resultado fora de campo, que vai permitir a gente melhorar o resultado dentro de campo e vai alimentar de novo essa paixão. Então, é um ciclo. É assim que a gente trabalha. E hoje a sua equipe, ela é formada com quantas pessoas hoje trabalham com você ali nessa área de marketing do Goiás? No marketing, especificamente, eu tenho a Jéssica, o Diogo e o Douglas, fazem a equipe do marketing. Aí nós temos, na parte de comunicação,
o Matheus Perdiza, que é o nosso homem das redes sociais, o pessoal chama de estagiário, é o cara que interage ali, tem uma pegada, uma veia humorística legal. Temos a Thaís, que participa também da comunicação. Temos o Hugo, que é o nosso designer, todas essas peças que a gente produz, que alimentam as nossas redes sociais, o Hugo que produz, a parte de animação de placar também, esse negócio todo ele que faz, de placar eletrônico. E a gente tem a equipe da TV Goiás. A equipe da TV Goiás são 3 pessoas, é o Diego Judeu, é o Átila e o Nicolas. Essa é a nossa turma hoje. E, cara, aí assim, só um minutinho. Sim. Eu acho a nossa equipe tão legal, cara, que a gente faz, com essa equipe aí de 9 pessoas, a gente faz coisas que tem equipes do porte do Goiás ou menores que o Goiás, que tem uma equipe de 13, 14, 15, de Série A nem fala, é mais de 20 pessoas. Mas equipes de Série B que tem equipes de marketing e comunicação muito maiores que a nossa. Cara, eu vejo o resultado dessa minha equipe, eu fico orgulhoso, eu acho muito legal. O Goiás está bem servido. Ai, que legal, isso é muito bom. Abraçando aqui o Divino Jorge, torcedor do Goiás, o Romero Barbosa está aqui no Savana Cervejaria. Você, Esmeraldino, está aqui na Redondeza, aqui, setor dos Afonso, Parque Amazônia, Jardim América, Jardim Uvécia, Vila Alzira, enfim. Dá tempo, corre para cá para você assistir ao vivo aqui o Sport Face no Savana Cervejaria. Vai compartilhando a nossa live também, sua linha do tempo. Estamos ao vivo também em nosso perfil no Instagram. Graças a Deus, uma audiência muito boa. Quem mais aqui está com a gente? O Eduardo Costa mandando mais uma vez aqui um abraço. E um outro questionamento que a gente faz, é claro que o foco, imagino eu, né? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. O foco, até porque você pegou o Goiás numa equipe que tem uma estrutura invejável no cenário brasileiro, né? A estrutura física do Goiás, muito elogiada recentemente. O próprio Galvão Bueno, no programa Bem Amigos, falou que não consegue entender o Goiás numa Série B, 3 anos já, com a estrutura que tem. Mas o foco sendo o marketing, né? Você aqui com a gente, imagino eu que num primeiro momento, quando você chegou, você tinha que buscar, né, novamente o torcedor aqui, o local, né? O goiano, Goiânia, as cidades que ficam, né, circunvizinhas, o estado de Goiás de um modo geral. Mas há também um planejamento para abranger mais, buscar fora desse ciclo goiano, até mesmo internacionalmente falando, explorar mais a imagem do Goiás, e até a gente aborda esse assunto, porque recentemente houve, né, uma discussão sobre os direitos de transmissão internacionais, buscar também explorar a imagem do Goiás fora do Brasil. É um projeto, ou isso já acontece também? Bom, nós começamos algumas iniciativas, né? No Campeonato Goiano, por exemplo. Cara, nós somos o principal time do estado e o Goiás vinha explorando mal a sua marca, né, no interior do estado. Nós começamos a viajar com o time no interior do estado, levar um mascote, fazer ações sociais nas cidades do interior. Nós tivemos a oportunidade de ir a Iporá, nós tivemos a oportunidade de ir a Anápolis 2 vezes, fazer alguma ação social nas cidades, né, fazer alguma coisa importante para aquela comunidade lá e para despertar a simpatia do torcedor. No campeonato, na Copa do Brasil, nós tivemos a oportunidade de levar um mascote para Santa Catarina no jogo contra o Avaí, fizemos uma ação lá também. O que nós queremos também é o seguinte, nós temos publicado muita coisa nas nossas redes sociais de abrangência nacional, né, de chamar a atenção dos grandes comunicadores, né, dos principais órgãos de imprensa do Brasil, dos formadores de opinião, enfim, nas redes sociais, com coisas interessantes. Na semana passada, o pessoal lançou um vídeo do mascote presidente, com faixa de presidente, falando qual que era a base dele para o futebol, né, futebol raiz, esse negócio todo. Isso deu uma repercussão muito legal. E a gente tem feito coisas desse tipo, com pegada social, com veia humorística. Nós tivemos participação na nossa rede social do 50 Cent outro dia. Bacana, mas então, assim, ou seja, né, o alcance foi... O que nós queremos? Cara, nós não temos a pretensão de querer que o Goiás seja o primeiro time no coração de alguém que mora lá no Rio de Janeiro. Né? Mas esse time, Goiás, pode ser o segundo time. Ué, e por que não? Porque, sim, a gente sabe que tem as barreiras, né? Então, assim, lá, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, esse negócio tem as barreiras. Mas nós temos um grande mercado de Norte e Nordeste, onde você não tem times na primeira divisão, né? Você, de repente, não tem times tão fortes.
é onde você pode sim ter uma penetração. Agora, nesses outros centros, eu quero que as pessoas se interessem em consumir notícias, conteúdo do Goiás. Que o Goiás, Saber, né? O Goiás não precisa ser o principal time, não precisa ser o time que eu torço, mas que seja o time do meu coração também, que eu goste, que eu queira saber. Isso vai fazer o torcedor, o simpatizante, vamos chamar assim, querer consumir conteúdo do Goiás, querer, de repente, assinar o nosso aplicativo que a gente está para lançar, querer ter um produto do Goiás, uma camiseta, ter um boné do Goiás, enfim, é isso. Essa questão, assim, você colocando essa questão da interatividade, a gente está até sentindo aqui no Sport Fez, até porque o Sport Fez, nessa segunda temporada, não tem 2 meses, e nós estamos aí com alcance, o pessoal do Ceará todo em peso, né, gostou do programa, simpatizou, o pessoal de Santa Catarina, da região ali do sul do país. Então, quando você coloca isso, tem os simpatizantes, por mais que o time, no caso, muitos torcedores do Fortaleza, né, eles precisam ouvir notícias dos times daqui, e queira sim ou queira não, é um meio de comunicação, onde ele vai ficar sabendo também dessas informações. Então, além de tudo, conhece, né, a programação, as pessoas aqui de Goiânia, e fica essa interatividade muito legal. Isso também é uma busca do Goiás, por mais que não seja torcedor do Goiás, é um simpatizante, é isso que também o Goiás busca? Sim, a gente busca exatamente isso. Quanto mais interesse na marca Goiás houver, mais interesse em patrocinadores estarem junto do Goiás, vai haver também. Desculpa. Então a pegada é exatamente essa. A gente tem utilizado muito uma veia humorística nas redes sociais, porque a gente acha que isso funciona muito bem. Então, na quinta-feira, a gente tem já um quadro também que a gente solta toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente solta lá o nosso TBT, mostrando gols, imagens importantes de jogadores do passado com uma pegada sertaneja. Também já caiu no gosto da galera. A gente colocou no final dos jogos uma musiquinha para ilustrar aquele jogo especificamente. Também o pessoal tá gostando. O nosso mascote, ele tem essa veia humorística também, o pessoal está curtindo também. Enfim, tornando o Goiás um clube o mais simpático e próximo possível da torcida, falando a linguagem do futebol, aquilo que o torcedor do futebol gosta. Porque a gente quer ser, sim, um time simpático, que todo mundo goste. Ô João Grego, deixa eu fazer uma pergunta e ao mesmo tempo uma pesquisa no que diz respeito ao seu trabalho de marketing. Um fator muito polêmico aqui no estado de Goiás, e eu acho que é uma bandeira que não só o Goiás, mas todos os times têm que levantar, é a questão da paz nos estádios, né? Rivalidade sim, violência não. Eu estou criando até um slogan aqui, não sei se você percebeu, mas enfim, o que a área de marketing do Goiás se está fazendo ou se tem pretensão de fazer no que diz respeito a isso? Porque a gente sabe que jogo de torcida, eu vou entrar no outro, é horrível, é muito ruim, né? Sem graça, é a mesma coisa de dançar com a irmã, né? É um trem muito sem graça. O que o Goiás está fazendo no que diz respeito na área de marketing para trabalhar e conscientização das pessoas, tanto torcedor do Goiás como dos seus rivais, Vila Nova, Atlético, nesse quesito? Nós temos feito muito dialogar com a nossa torcida. A gente sempre que tem oportunidade fala muito sobre isso. Se não tiver adversário, não tem jogo. Então a gente precisa do adversário para ter jogo. Então esse respeito ao adversário, ele é essencial para que a gente tenha um futebol cada vez mais forte. Muitas vezes as pessoas imaginam, eu gosto muito de números, patrocinador, muitas vezes no momento ruim, que seu time está tendo resultados ruins, para o patrocinador, a imagem dele está exposta ali naquele momento que você não está tendo resultados tão bons, a imagem dele ela acaba aparecendo muitas vezes na televisão do mesmo jeito. Isso, o resultado ruim, um desempenho fraco, ele não afasta patrocinador. O que afasta patrocinador é violência. Isso afasta o patrocinador. Isso faz com que as pessoas percam o interesse pelo futebol. Então, se eu quero ter um clube forte, eu quero ter um clube de expressão, eu quero que o Goiás chegue na Série A e se consolide na Série A, eu quero ver o Goiás na parte de cima da tabela, eu quero ver o Goiás
sonhando, mais do que isso, projetando, tendo isso como meta, o atingimento de um resultado de expressão, de conseguir um título, de disputar novamente uma Libertadores. Se eu quero isso, eu preciso de orçamento, eu preciso de dinheiro. Como é que esse dinheiro vem? Esse dinheiro vem de torcida no campo. Né? Então, para eu ter torcida no campo, eu preciso acabar com qualquer possibilidade de violência. Senão isso afasta a torcida. Eu preciso ter patrocinador. O patrocinador foge da violência. Então, a torcida, se ela quer jogar a favor do time, ela tem que rever esse tipo de conceito. A gente tem conversado muito, a torcida tem que festejar. Cara, quando nós não temos a nossa torcida organizada dentro do estádio, fazendo a festa é monótona. Então, esse pessoal sabe fazer festa. E eles têm que se concentrar nisso. Fazer Só festa. nisso. Vamos fazer festa. Ninguém ali é soldado. Ninguém ali não tem a menor vocação para fazer guerra. Vamos fazer festa. A vocação de vocês é para cantar, é para exaltar. Então é isso que a torcida tem que fazer. A gente tem conversado muito sobre isso. Eu acho que a gente estabeleceu com a torcida um ponto de inclusão que ele vem se fortalecendo a cada dia, de poder estar discutindo com a torcida, de estar conversando com a torcida, apresentando para a torcida coisas que a gente imagina que sejam boas de serem feitas e tal. A torcida tem feito trabalhos sociais também, tem nos convidado para esses trabalhos sociais. Então, assim, eu acho que é lógico que a gente tem um caminho longo para percorrer, mas o primeiro passo foi dado. É igual a nossa casa lá. A gente tem um longo caminho para terminá-la, mas o primeiro passo foi dado. Se não tivesse começado, não ia terminar nunca. Agradecendo aqui também nosso amigo Miguel Esmeraldino, está por aqui também no Savana Cervejaria, que fica aqui na rua Sacramento, no setor dos Afonsos. É a cerveja mais gelada da região, um cardápio variado com petiscos, pratos feitos, tem a famosa panelinha, a costelinha de tilápia que ficou durante 2 semanas, mais de 2 semanas, no topo do prato do dia da TV Anhanguera. Então corre pra cá, para você se divertir com a família, um ambiente familiar, com os amigos também, tem espaço kids. Savana Cervejaria aqui na rua Sacramento, no setor dos Afonso, a popular rua da Feirinha. Muita gente ligada conosco. Sobre o que você disse a respeito da pergunta, né, do marketing fora de Goiás, o Elisaldo Matos diz aqui, o Goiás tem muita força e simpatia aqui no estado, tem em Brasília e tem também no Tocantins. Por falar em força, a tecnologia está aí para todo mundo poder usar, né? E com ela vem, né, a tecnologia, né, já está aliada, é a mesma coisa que a modernidade. E a gente viu que o Goiás mudou, né, o formato, coloco assim, do seu mascote. Deu uma modernizada no mascote. Alguns ficaram receosos, outros gostaram, eu particularmente gostei. É claro que no primeiro momento, toda mudança no primeiro momento, ela causa o susto. Mas eu gostei muito. Como que você viu assim, a reação dos esmeraldinos com a mudança do mascote do Goiás, essa modernidade em cima do mascote do Goiás? Esse projeto do mascote, quando eu cheguei no Goiás, ele já existia. Então vamos dar crédito também. É da gestão de marketing anterior. Tinha um projeto de revisão da marca Goiás e o mascote fazia parte disso. A gente deu só colocou uns peninha a mais lá, alguma coisa nele, mas é um projeto. Até porque no primeiro momento a torcida ficou meio resistente sobre aquele mascote pitbull, né? Mas era um apelo, né? Era um apelo. Mas agora eles estão aceitando mais. Sim, o mascote ele tem aquele porte físico avantajado, ele tem uma cara um pouco mais de viril, vamos dizer assim, né? Ele é popular durão, focado na missão, né? Ele é um zagueiro, papagaio arara? Ele é um papagaio, ele é um periquito. É um periquito, é um periquito. Ele é aquele volantão pé de ferro, é aquele cara, futebol raiz. O mascote é aquilo ali. Óbvio que teve lá aquela dificuldade, é óbvio também que aquele mascote anterior, a gente aposentou o mascote, mas ele é uma figura emblemática e eventualmente ele aparece. Faz parte da história. Né? E a gente tem uma novidade aqui para contar para vocês. Nós estamos no mês das crianças e vem aí o Sub-15. Ah, que legal. A gente tem um mascote que vem aí, eu apelidei ele de Sub-15, né? Mas é um mascote com a pegada infantil. Infantil juvenil, vamos dizer assim, né? Ele tem um cabelinho arrepiado, como a meninada usa hoje. Tá. Ele tem um perfil mais assim, uma cara menos sisuda, né?
mas é um cara legal, assim, acho que a torcida vai gostar. Aliás, você tá vendo o que é marketing. E vai preencher essa lacuna aí. Porque é algo, por exemplo, assim, eu... Que a criança... Eu não imaginaria em algo assim, porque não sou da área do marketing, claro, mas a ideia, ela é fantástica. Tô falando que eu tenho uma equipe boa lá, cara. A gente fica muito feliz, né, pela divulgação aqui. E, ou seja, né, o Goiás cuidando, né, dentro do marketing do torcedor mais velho, mas também cuidando do mais novo já, do mais novo já, do mais jovem. Essa paixão pelo futebol, ela nasce lá na arquibancada. Se a gente não levar a nossa criançada para arquibancada, a gente vai ver cada vez... É o futuro, né? Cara, aquilo que a gente viu na década passada, na década de 90, que é o torcedor daqui vestindo a camisa do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, agora é do Barcelona, né? É do Real, é do PSG. Se nós não fizermos essa galerinha aí, essa meninada, sentar lá na arquibancada e se apaixonar pelo nosso verde, apaixonar pelo nosso G, apaixonar pelas nossas coisas, cada vez mais a gente vai ter o distanciamento, né? Sim. Então, temos sim que ter os instrumentos para falar com essa turma, temos sim que ter a diversão. No ano passado a gente levou para o jogo do Guarani, lá levamos pula-pula, levamos brinquedos infláveis lá para dentro do Serra Dourada, para a criança ter oportunidade de ir. Cara, na Serrinha a gente vai ter um espaço 1000 vezes melhor para isso. E a gente vai fazer isso constantemente, para que tenha assim, um espaço para a criançada ir ao estádio, descobrir que o estádio é um programa muito legal e que ali tem um futebol também, que daqui a pouco ela começa a se interessar, que ela começa a ver, que ela vai torcer e que ela vai se identificar com aquelas cores, identificar com o nosso verde, identificar com o nosso jeito de ser e vai ser Goiás. Para chegar no ponto de, ao invés do pai chamar o filho para ir para o estádio, o filho falar, pai, hoje tem jogo do Goiás, vamos. Para mim era um programa imperdível. Eu morava em São José do Rio Preto, eu morava a 4 quadras do estádio Mário Alves Mendonça. O microfone, aí. O estádio Mário Alves Mendonça, lá do América de Rio Preto. E eu não perdi um jogo. O programa de quando não tinha jogo do América no domingo, era ruim, porque 4 horas da tarde era o jogo, 3 horas da tarde estava lá, tinha um ritual, né? Comer o cachorro quente, sentar lá, torcer. E aí, assim, aquilo criou em mim a paixão pelo futebol. E quando eu vim para Goiânia em 1984, né, eu tinha 17 para 18 anos, com os meus amigos lá que também gostavam de futebol, eu comecei a frequentar o Serra Dourada, e ali a identificação com o Goiás veio e está até hoje, e a paixão nasce exatamente na arquibancada. Então a gente tem que levar o torcedor de volta para o estádio. Aí eu fico assim imaginando, tem o personagem do mascote pequenininho. De vez em quando o Michael vai fazer um bico ali pra... Cara, porque ele é assim, ele caiu na graça. É um jogador que caiu na graça. E seria uma coisa interessante. Imagina, o Michael, né, vestido de mascotinho pequenininho, de repente os meninos lá, ele tira ia ser uma surpresa. Pensa, nossa, eles iam ficar loucos. Aliás, sobre essa questão, Michael, eu tenho algumas perguntas aqui. Serra Dourada, o Goiás está claro, né, pronto, a Serrinha quase pronta. Serra Dourada, nesse momento, é lógico que eu acho que foge um pouco da sua alçada, mas faço a pergunta aqui do José Machado. O Serra Dourada, no momento, o Goiás está deixando ele de lado mesmo? Cara, as pessoas, às vezes, elas têm uma visão errada do Goiás, acham que o Goiás é um clube autoritário, esse negócio todo, tem, de repente, um preconceito com figura de seu Ailê, por exemplo, esse negócio todo. Eu confesso para vocês que eu até tinha também, antes de chegar ao Goiás. As coisas no Goiás, elas acontecem dentro de um grande consenso. Então, o Goiás hoje tem um presidente, tem 5 vice-presidentes, tem um conselho, e as decisões são muito discutidas ali, tá certo? Então, quem são os protagonistas do espetáculo? Jogadores. E aí, a decisão de jogar no estádio A, no estádio B, passa por ouvir comissão técnica, passa por ouvir jogadores também. E a gente tem a questão de números, que é uma coisa muito importante. No Serra Dourada, nós temos um desempenho muito ruim. E no Olímpico, a gente tem um desempenho excelente. Nós estamos disputando o acesso, que é o grande objetivo do Goiás, que não foi alcançado nos últimos 2 anos e que esse ano nós estamos num bom caminho para alcançar esse objetivo. Não é hora de mexer nisso. Né? Não é hora de incluir essa variável. No Serra esse ano, na Série B, nenhuma vitória. Cara, é óbvio que se nós chegarmos lá no final, lá de repente no jogo do Brasil de Pelotas, e nós tivemos com a nossa situação definida e de repente esse jogo pudesse se transformar num jogo especial, é óbvio que isso vai ser colocado. Mas nesse momento, onde
toda a atenção está voltada para a obtenção dos pontos necessários para esse acesso, não está cabendo falar nisso. Então, assim, a gente sabemos das limitações do Estádio Olímpico, das dificuldades que ele impõe à torcida, mas sabemos do resultado que está acontecendo lá dentro. Cara, o Serra Dourada, ele é um campo neutro. Olha as dificuldades que o nosso adversário tem para ganhar seus jogos em casa, jogando Serra Dourada também. Então assim, o pessoal fala, porque o Goiás ganha jogando ganhou jogando no Maranhão, ganhou jogando em Santa Catarina. Lá é diferente, lá o time sai para jogar. Né? Lá o time sai para jogar, ele está em casa. E aí a gente tem oportunidade de fazer o que a gente sabe fazer bem feito lá, o nosso contra-ataque, nosso ataque funciona muito bem, melhor ataque do campeonato. Enfim, dentro do Serra Dourada, o Serra Dourada é um campo neutro. Né? Se a gente não tiver lá 30 mil pessoas lá gritando, é diferente. E hoje o futebol, para movimentar 30 mil pessoas, não é fácil. Né? Você pega jogos da Série A. Mas o seu trabalho esteja sendo muito bem executado, quando eu digo seu, claro, de toda a sua equipe, mas hoje não é fácil. Não é fácil. Assim, eu gostaria muito que a gente voltasse lá na década de 80, né? Porque na década passada também não serve, não. Que a gente tivesse a possibilidade de estar falando do Serra Dourada cheio, mas isso em ocasiões especiais. Então, assim, nós temos trabalhado no Olímpico, tem as dificuldades do Olímpico, tem todo o problema que a gente tem que lidar com a venda antecipada por problemas do Estádio Olímpico. Né? A gente tem que, uma dose de sacrifício que a gente impõe, a gente sabe da dificuldade do torcedor, do tanto que isso é polêmico, mas enfim, a gente está zelando pela segurança. Mas, só digo para vocês, Serra Dourada, hoje, ele é um assunto para ser discutido em outro momento, hoje a prioridade é outra. E dentro desse raciocínio, mas já pegando a questão do sócio-torcedor, o que a área de marketing está fazendo para trazer esse sócio-torcedor? O que além, né, de estar ali com a sua mensalidade, qual que é o pacote? O que o marketing busca atrair mais e qual que é a sua jogada de marketing para que esse torcedor venha afiliar-se ao Goiás? Esse projeto sócio-torcedor, eu confesso a vocês que ele deveria ter andado um pouco mais rápido, né? Tem muita coisa que a gente tem planos para fazer, só que nós temos, primeiro, tinha toda essa questão de Série B pelo terceiro ano, e aí tem uma dificuldade grande para você vender um produto, lançar um produto novo num momento tão complicado como esse, né? Então, isso é uma coisa que deu uma travada também. Outra situação, nós temos um programa de sócio-torcedor na Nação Esmeraldina, ele é gerido por uma empresa terceirizada. Né? Nós temos ideia de fazer isso de uma outra forma. Nós temos um contrato que encerra agora dia 31 de dezembro, que a gente deve, de repente, manter por mais uns 4 meses, alguma coisa assim, até a gente ter o tempo de ter a nossa casa organizada, né? Porque a gente vai ter que ter uma equipe interna agora cuidando disso. O que a gente quer oferecer para o sócio-torcedor? Benefícios, experiência, vantagens, coisas que ele só vai conseguir se ele for realmente um sócio-torcedor. E aí entra o aplicativo que eu falei que a gente está para lançar. Já era para ter lançado. Eu perguntar isso, você pode revelar o que é esse aplicativo? Cara, é um aplicativo que a gente está desenvolvendo em parceria com a Globo, tá certo? O Goiás, Corinthians, Flamengo estão no pacote, no grupo dos primeiros clubes que vão lançar isso, onde a gente vai ter uma base de conteúdo do Goiás. Então, você quer saber coisas sobre o Goiás, você vai ter de primeira mão aqui, conteúdos. E aí, assim, o sócio vai ter conteúdo exclusivo. O torcedor cadastrado, independente de pagar alguma coisa, ele vai ter acesso. Né? Se ele ter acesso, ele vai ser cadastrado. A partir daí, a gente tem programas diferenciados, que ele pode ter acesso ao conteúdo exclusivo primeiro que todo mundo, ele pode ver lances e gols das partidas primeiro que todo mundo, ele vai ter oportunidade de usar esse aplicativo como uma ferramenta de pagamento e gerar benefícios para ele converter depois em compra de ingresso ou compra de produtos do clube. Ele vai ter oportunidade no futuro, no ano que vem, lá no segundo semestre, de repente, de estar lá assistindo o jogo lá na Serrinha e poder fazer a compra de um lanche ou de uma cerveja no bar com o seu aplicativo e depois ir lá pegar a cerveja sem fila, esse negócio todo. Enfim, tem uma série de coisas que a gente quer trazer esse benefício para o nosso sócio-torcedor. Uma gama diferente de produtos também e de vantagens. A gente não pode vincular apenas a ingresso, porque isso é uma coisa que, de repente,
acaba sendo vantagem durante um momento, em outro momento não é vantagem. Mas a gente quer associar isso com a possibilidade dele ter um desconto no produto do bar, ele ter a vantagem de repente comprar um ingresso e ganhar uma bebida. A gente quer criar esse tipo de situação. E essas coisas que a gente já fez esse ano, né? A gente leva um sócio torcedor para viajar, a gente leva o sócio torcedor para viajar junto, a gente leva o sócio torcedor para jantar com os atletas, a gente pode levar o sócio torcedor, pode criar para o sócio torcedor algum benefício junto a todos os patrocinadores. É isso. Agora, alguns recados aqui. O Ney Siqueira está pegando no pé aqui, ó. Por falar no mascote, está escondido atrás do Claudinho, está com vergonha de aparecer, mas colocou risadas brincadeiras. Neliette Teixeira, um abraço para ela. Esse mascote ficou legal não, dá medo só de olhar para ele. E aí o Ney faz uma pergunta, será que esse mascote do Sub-15 vem sexta em Itaberaí? O Ney está lá em Itaberaí, tem o jogo do Sub-15, mas creio que não, ele é voltado mesmo para a criançada do Goiás, né? Sim. É uma ação mais para o mês das crianças, né? É um time sub-15 do Goiás, sim. Não, eu tô chamando o mascote sub-15 porque ele é menorzinho e tal. É alguém ali, ele deve ter alguém que tem ali 13, 14 anos. O meu lado cômico tá aqui, assim, ó. Falou assim, ao invés de ser mascote sub-15, por que assim? Mascote Michael. O nosso amigo Eli Lopes, que está aqui, coloca a melhor emoção quando o time entra em campo é ouvir o hino do Goiás. E não está passando mais. Mas aí eu já até respondo, e se eu estiver errado... Protocolo. É o protocolo da CBF, né? A CBF agora criou esse protocolo. Agora não. Já tem 2 anos, criou esse protocolo. Então, em todos os estádios, entra com a mesma música, que é padrão. É tipo UEFA Champions League, por exemplo. Sim. Né? Não se toca hino, né, de cada país, é o hino da UEFA Champions League. Agora, né, tem esse hino, a gente coloca assim, tanto para a Série B como para a Série A. Confesso que não sei se na Série C tem. Mas tem. Não, o protocolo tem em todas as séries. Tem todas as séries, né? Então é por isso que não há mais essa execução do hino. Confesso que também gostava muito quando ia para o estádio e tocava o hino do time, mas agora é protocolo da CBF. O torcedor, ele não está ouvindo o hino porque ele está chegando lá em cima da hora dele. Porque antes tem trilha sonora lá. Ele entra, não toca mais, mas antes... A gente tem trilha sonora que a gente toca o hino do Goiás todos os jogos, antes do jogo e no final do jogo a gente toca também. O Elisauro Matos, o Goiás, se der conta de subir, não pode jogar a Série A com todos os jogadores. Vai precisar ter jogadores de Série A também, senão pode bater e voltar. É o recado do Elisauro. Tem um recado aqui do Edson, que é o proprietário do Savana e é esmeraldino. Acho que até meio que uma brincadeira, e eu pego o gancho dele em relação à pergunta que ele fez. O Michel vai mesmo pro Corinthians? Porque o torcedor do Goiás hoje, o medo dele é perder o Michael. Que é o craque do time, é o xodó, não é para menos, é o jogador que veio da simplicidade, né? Veio do terrão. A história dele mostra isso, né? Ela é muito com isso. E aí surgiu toda a conversa, que o empresário dele estava lá no Itaquerão, ele já disse que, né, que não tem nada por enquanto, mas que o torcedor pode ficar tranquilo, que o foco dele no Goiás é para subir. Mas já pegando o gancho, vamos supor então, João Grego, que haja uma proposta, chegue uma proposta do Corinthians para o Michael sair. O marketing do Goiás vai trabalhar para o Michael ficar para a Série A? Claro, trabalhando com a tese de que o Goiás vai para a Série A. Cara, essas decisões elas passam pelo futebol, pela presidência. É óbvio que se o pessoal falar assim, nós vamos fazer um trabalho, vamos fazer um projeto diferente para a gente contratar um jogador A ou para manter o jogador B, 100% disposto a mexer, a fazer coisas diferentes para poder criar um projeto. Eu gosto muito da história do Ronaldo no Corinthians, né? Foi um projeto ousado, foi um projeto de marketing e coberto de êxito, né? Que conseguiu trazer um jogador de renome que mudou o Corinthians. O Corinthians, depois do Ronaldo, ele mudou significativamente e que teve um retorno financeiro excelente, porque viabilizou com patrocinadores não somente bancar o atleta, como uma série de outras coisas que renderam muito dinheiro, né? E muito prestígio ao Corinthians também, né? A marca Corinthians. Então eu acho um grande exemplo e, sim, por que não? Por que não? Algo mais, Cláudio? Sim, o João Grego, assim, o jogador ele tem um contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos.
Como que está o contrato, João Grego, aí dentro do Goiás? Você vai ficar um tempo, você tem um projeto, o que você acordou aí com a instituição Goiás Esporte Clube? Pois é, como eu falei no começo, eu tenho os meus projetos pessoais também, né? Eu sou empresário, né? Eu tenho os meus negócios, isso me demanda algum tempo também. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço no Goiás, então isso tem um valor, isso não tem um preço, né? Isso tem um valor para mim. Eu tenho um compromisso com o Marcelo, um compromisso assumido lá com o Marcelo, que é um amigo, que me convidou, que abriu a porta do Goiás para mim, que acreditou na minha competência, na minha capacidade para fazer isso. Eu tenho um compromisso com ele de chegarmos à Série A. Então, o meu compromisso com ele é chegar à Série A. Chegou na Série A, você deixa a sua equipe bonitinha lá, cara, e vai fazer a sua vida, cara, a sua vida profissional? Aí a gente vai sentar e conversar de novo. Conversar, né, porque... Mas você quer continuar no Goiás, cara, no caso? Eu acho que o Marcelo tem essa vontade, eu tenho essa vontade também. Eu não estou falando de dinheiro aqui, tá certo? Estou falando de outras coisas. É só a gente entender exatamente quais são os projetos, né? Quais são os projetos do Goiás e onde que eu posso ajudar, se é na posição que eu estou efetivamente, onde eu posso ajudar mais também. Enfim, o que eu puder fazer para continuar ajudando, eu tenho disposição para fazer. Óbvio que como eu disse, né, eu tenho os meus projetos pessoais também, então a gente precisa conciliar as coisas. Mas eu sou Marcelo Almeida, eu faço de tudo o impossível, que o possível é fácil fazer. Tem que fazer o impossível para te manter, porque não é como te disse, não porque você, desde a primeira ligação lá no final de setembro, né, você disse ter um compromisso, que era pessoal com a esposa, e uma viagem, você nos atendeu o Sport Face muito bem, sempre que a gente entrou em contato, tanto eu quanto o Claudinho, sempre nos atendendo muito bem. Então, não por isso, mas sim pelo que você tem feito, um trabalho excepcional, jamais visto aqui. Então, se eu sou Marcelo Almeida, aliás, eu vou falar isso com ele. Rapaz, antes de renovar com qualquer jogador ou buscar alguém, renova com o João Grego, principalmente com o Goiás na Série A, que eu tenho certeza que a marca já é grande, mas pode crescer e vai crescer ainda mais com você no comando do departamento de marketing. Como eu falei, eu acho que tem uma disposição, óbvio, né? É só a gente acertar detalhes de como é que serão esses projetos aí e a gente conseguir conciliar as coisas. Eu tenho um carinho, né, muito grande pelo Goiás, já gostava muito da nossa torcida antes de fazer o que eu estou fazendo e agora também tenho um carinho mais ainda especial pela torcida. A gente recebe muita crítica, né, nas redes sociais, a gente procura dar atenção a todas essas críticas, responder aquelas que a gente entende como passíveis de resposta, né? Tem algumas críticas que não são críticas, são xingamentos, aí a gente ignora, porque... aí já sai, aí entra na questão do falta de respeito. O futebol tem sido para mim uma grande experiência. Tem sido para mim uma grande experiência. O meio futebol ele é muito hostil. Eu já trabalhei em indústria de bebidas, em indústria de confecção, trabalhei em Tribunal de Justiça, trabalhei em banco, enfim. Em vários segmentos. Em vários segmentos. O futebol é o meio mais hostil. Mas é o meio, aí assim, é porque envolve muita vaidade, mas envolve muita paixão. Isso que eu ia Todos os lugares que a gente trabalhava, sim, né, cara? Pô, eu preciso despertar no meu cliente a paixão pelo produto. No futebol, a paixão já vem pronta. Você precisa administrar esse negócio. Porque a paixão também, quando o negócio não tá bom, ela vira ódio na hora. Então, direcionar todo esse potencial, porque... Então o futebol é esse meio hostil, mas agora eu entendo porque a pessoa entra no futebol e tem dificuldade de depois sair, né? Um negocinho que pega, aí você vai vendo, tem uma possibilidade diferente, uma coisa nova fazer, e você vai se empolgando com aquilo e vai vendo o reflexo daquele trabalho que você está fazendo, dando resultado, e você vai vendo o torcedor feliz. Cara,
é lógico que o resultado dentro de campo significa 99%. Sim, para manter tudo isso, né? Aí, cara, se eu puder continuar colaborando nesse 1% que a gente representa, eu vou fazer. E falando em resultados... Só um elogio aqui do Eli. Fala aí do nosso público. Pensa este fera com Goiás na Série A para matar o torcedor apaixonado de emoção. O elogio que faz aqui o Eli Lopes. E aí, Claudinho, você pode trazer o seu raciocínio também? É só que a pergunta aqui do Ney, está chegando no final do programa, e é uma pergunta bacana. Ele pergunta aqui, ó, primeiro ele elogia, né? Parabéns pelo trabalho no Goiás, João Grego. O Goiás tem um projeto para fazer franquias no interior para facilitar, por exemplo, compra de ingressos, camisas, além de outros produtos da marca Goiás? Cara, a gente tem uma grande quantidade de parceiros licenciados, de diversos produtos. A gente tem cerveja do Goiás, a gente tem chaveiros, a gente tem camisas casuais, a gente tem carvão para churrasco. Carvão para churrasco. A gente tem carvão para churrasco do Goiás. A gente tem copos, taças, enfim, a gente tem uma linha completa de produtos. Esses produtos, a gente quer que esses produtos cheguem ao maior número de cidades possível, né? A gente quer ter isso. Com relação à franquia, tem uma ideia sim de ter bases, franquias da nossa escolinha de futebol, que é um sucesso. Aí tem sim ideias para serem discutidas com respeito a isso. Óbvio que se a gente tiver uma escolinha, vai facilitar a gente colocar nossos produtos lá também. Quanto à venda de ingresso no interior, torcedor, a gente precisa utilizar a modernidade. Vamos comprar o ingresso pela internet. Esse é o grande... daqui a pouco a gente vai ter aqui, a gente vai ter o nosso aplicativo aqui, vai facilitar demais. A gente está desenhando um novo modelo de acesso ao estádio também. A gente está conversando sobre isso. De repente, no ano que vem, não sei se a gente consegue ter já, mas de repente, em 2019, ter alguma coisa, em 2020, ter alguma coisa como um cartão pré-pago, alguma coisa assim diferente, para facilitar a vida do torcedor também. Dentro desse raciocínio que você entrou, a questão do ingresso, assim, está tendo muita resistência também do torcedor no que diz respeito às vendas de ingressos para os jogos do Goiás aqui em Goiânia. Em que sentido? Gente, não terá ingresso lá no estádio, não venderá ingresso na bilheteria. E muita gente achando ruim isso. O porquê dessa ação do Goiás disciplinar o torcedor, direcionar o torcedor para um caminho para facilitar tanto mais para o torcedor do que para o Goiás. Aí já entrando nessa questão do aplicativo, já tem um ícone lá dentro desse aplicativo onde terá o ingresso virtual? Cara, no momento do lançamento, não, mas vai ter. A tendência é essa. A gente já tem... Porque eu estou te perguntando isso, já te interrompendo, porque hoje você vai no aeroporto, seu bilhete está aqui. Não, isso já tem. Já tem. Isso já tem. No Goiás? No Goiás já tem. Você pode comprar pelo meu bilhete e entrar com o ingresso que você comprou pela internet e entrar com ele aqui. Isso já tem. Eu estou falando até a possibilidade de você fazer a compra diretamente no aplicativo do Goiás, né, e ter como se fosse um cartão pré-pago que você carregou, né, que tem ali, de repente, pontos que você ganhou das compras que você fez utilizando os incentivos, né? Isso, exatamente. Então isso é uma coisa que vem no futuro aí. Com relação à venda antecipada, eu gostaria muito de criar todas as facilidades possíveis para que o torcedor do Goiás tivesse total conforto para chegar no estádio, poder comprar um ingresso sem fila, poder entrar tranquilamente no estádio, né? A gente tem algumas limitações. A quantidade de bilheterias do Estádio Olímpico não é da quantidade que a gente gostaria que fosse. A quantidade de catracas de entrada também não é da quantidade que a gente gostaria que fosse. E aí a gente tem um outro agravante. O nosso torcedor, ele tem o hábito de comprar um ingresso lá no estádio. Ele tem esse hábito. A gente está fazendo esse ingresso antecipado, a gente está, mexendo com a cultura do torcedor. Não é o nosso projeto mexer na cultura do torcedor. Por que colocamos a venda antecipada? Porque nós temos um estádio que tem capacidade de 12.587 pessoas. Eu tenho 2.200 sócios torcedores. Eu tenho 700 sócios proprietários que têm direito à entrada. Então eu tenho aí um universo para comercializar de menos de 10 mil ingressos. Imagine você que aí eu tenho um jogo importante, como a gente vai ter contra o Avaí, e aí eu vendo antecipadamente 7 mil ingressos. E aí o torcedor vai lá para o estádio, e aí eu tenho lá na bilheteria 2 mil para vender. Só que chega lá 5 mil.
O que vai acontecer com esses 3 mil que chegaram e vão chegar todos eles muito próximos do horário, que é também uma questão de cultura, é também uma questão dos horários dos jogos. Então, assim, eu não quero mudar os hábitos do torcedor, mas aí chega lá, eu tenho 5 mil pessoas querendo entrar e tenho 2 mil lugares, 3 mil pessoas sem ingresso. Essas 3 mil pessoas, elas vão voltar calmamente para casa, resignadas porque não conseguiram entrar, ou de repente elas vão ter uma ideia, vamos tentar entrar? E aí eu posso ter um grande problema, né? Eu posso ter um Como grande aconteceu problema. no jogo do Flamengo. Como aconteceu no jogo do Flamengo, que impôs uma punição. Graças a Deus não morreu ninguém, mas pode morrer alguém. Exatamente. E aí é o seguinte, esse negócio tem me surtido tanta dificuldade, tanta discussão, tanta crítica. Cara, eu não É gosto. melhor se resguardar, né? Cara, imagine, eu vou, não, tá bom, vou ouvir todo mundo que tá criticando, assim, ó, tá bom, agora então vou vender lá, e morre alguém. A minha mão tá suja se acontecer isso. Então, assim, eu peço ao torcedor que compreenda o nosso lado. Quando a gente tomou essa decisão, foi com esse viés, não teve outro propósito. A gente tentou criar facilidades para o torcedor, dobramos o número de pontos de venda, então falando muito da venda na internet, criamos um modelinho de passaporte para comprar para os ingressos para os jogos restantes. Enfim, o que a gente puder fazer para facilitar a vida, a gente está tentando fazer. Já pensamos em colocar uma bilheteria avançada lá no ginásio Rio Vermelho ou no próximo ali no centro de convenções para deixar, só que aí vai acontecer. Se o torcedor souber que tem ingresso lá, falar assim, vamos deixar 1.000 para vender lá na hora, você vai sair de casa achando que tem o seu mais 999 dos outros. E não terá. Cara, né? É a capacidade, ela Isso. não É comporta. uma questão de hábito do nosso torcedor. É difícil. É de organização também, né? É difícil. Porque se a gente for analisar, se você comprar o ingresso antecipado, você vai ficar tranquilo. Você vai ter uma facilidade, você pode ir mais cedo, né? Você pode começar a entrar no estádio com uma certa tranquilidade, né? Então, é essa questão, cara, da compreensão mesmo do torcedor, como você colocou. Em muitos lugares também, cara, assim, eu já fui em jogos fora do Brasil e também não tinha essa possibilidade de comprar ingresso. Eu queria muito assistir e acabei comprando ingresso de um cambista, é uma coisa erradíssima. Mas assim, eu estava lá em Buenos Aires, no único dia, não tinha outra oportunidade, acabei fazendo isso. Erradíssimo, não devia ter feito. Mas enfim, são limitações que a gente tem, e a gente tem que lidar com elas. E outra coisa de se organizar também, né? Nós seres humanos, nós temos esse grande problema de se organizar para um determinado evento. E um ponto importante, tem muita gente que fala assim, não vende ingresso no dia do jogo. Cara, vende ingresso no dia do jogo até a hora do jogo. Então assim, eu entendo a dificuldade que o torcedor tem, aquele torcedor que vai pegar o ônibus lá de Aparecida para ir para o Estádio Olímpico e tal, do horário e tal. Cara, os shoppings estão abertos até às 10 da noite. Não existe jogo depois das 10 da noite. Então a gente tem a possibilidade do shopping. A gente tem colocado o ingresso para vender com grande antecedência. A gente tem lá pertinho do Estádio Olímpico, pontos de venda da Xerife, na rua 8 com a Anhanguera, na rua 6 com a Anhanguera, que funciona até às 7 da noite. Na rua 3 com a 8 também tem uma Xerife, não tem? Na Anhanguera com a 8, acho que é a Anhanguera. Ali, aquela loja no centro, que é próxima também do Estádio Olímpico. Que o torcedor tem a possibilidade de fazer a compra lá na loja, óbvio, né, que se o jogo for às 20h30 ou se for às 21h30, aí tem essa dificuldade, mas a gente tem jogado 19h15. Então, assim, o máximo que a gente consegue fazer, a gente está fazendo, o nosso melhor nesse sentido a gente está fazendo. Agora, eu não abro mão dessa questão da venda antecipada, de não vender ingresso na bilheteria do estádio, por uma questão de segurança do torcedor. Eu não posso correr o risco de ter alguém lá machucado, ter alguém lá vitimado. O Goiás é responsável por isso. Isso é muito sério, né? Então, essa é a razão. Aliás, perfeita a explicação e é como você bem colocou, João Grego, é uma questão de hábito. Logo o torcedor se acostuma mesmo, abraçando aqui, né, o Robson Mar Matias, o popular Robinho, obrigado pelo carinho, torcedor do Goiás. A Neliette disse aqui, né, boa pergunta, Claudinha, essa questão do ingresso complicou bastante. O nosso Eli Lopes Cardoso, contra o Londrina não fui no jogo porque não tive tempo de comprar o ingresso e não vou dar dinheiro para cambista. O Bruno Berger está ligado com a gente também, mas essa questão assim, facilidade tem. E quando o torcedor se acostumar e entender que é melhor para ele dessa forma, porque eu concordo com o João Grego quando ele fala
que é uma questão de hábito, e que ele entender que vai ser melhor, não tenha dúvida que vai pegar, isso é uma questão de tempo também. Logo todo mundo se acostuma. São muitos, porque se fossem poucos pontos de venda, eu até ficaria do lado do torcedor. Espero que o torcedor entenda o meu posicionamento também. Mas são vários os pontos. Se a gente pegar aqui perto, aqui o Savana Cervejaria, de onde a gente faz o programa ao vivo, ele está aqui na Rua Sacramento, pertinho do Buriti Shopping. Então aqui, para quem não tem, né, a condução, tal, vai de ônibus, enfim, ele está passando aqui perto. Então, quer dizer, é um caminho. Tem a 85, o Empório Goiás, as lojas no centro, que já foram trazidas aqui, as lojas Xerife. Então, assim, é uma questão de hábito, logo o torcedor se acostuma, ele vai ver que é mais fácil, é mais prático e muito, mas muito mais seguro para ele também. A gente não gosta de... Quem gosta de perder dinheiro? Não conheço Ninguém. A gente sabe que se a gente tivesse vendendo ingresso lá na portaria do estádio, a gente de repente poderia ter o público total em todos os jogos e tal. Estão perdendo com o público. Cara, ninguém gosta de perder dinheiro. É uma questão de segurança, tá certo? Eu peço só ao torcedor que compreenda isso. Tá? Essa é a razão, não tem outra razão. O que a gente puder fazer para facilitar a vida do torcedor, para evitar qualquer tipo de transtorno com relação ao compra de ingresso, a gente vai fazer. Agora, não conseguimos abrir mão disso, não vender lá na hora, por essa questão de segurança, única e exclusivamente. Ô, João Grego, agora saindo da sua alçada e como apaixonado aí, né, pelo Goiás Esporte Clube, como que você está vendo esse cenário aí nessa reta final desses clubes aí, todo mundo embolado, principalmente essa questão do Goiás? Sobe, não sobe, como que é? Cara, assim, eu gosto muito de número, né? Uhum. Acho que é porque eu vim da ciência da computação, lá muito número. E aí é o seguinte, quem sobe no Campeonato Brasileiro, quem é campeão no Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, é quem mais vence. As probabilidades. É quem mais vence. Isso determina. E quem cai, quem menos vence. É isso que determina. O Goiás é um time vencedor. Quando você pega um time e olha a quantidade de vitórias, se ela for maior ou igual à metade dos jogos que ele fez, ele vai subir. Nós estamos nessa situação. Somente nós e o Fortaleza estamos nessa situação. 14 vitórias o Goiás tem. Que são metade dos jogos que fizemos. Né? Nós temos 15 vitórias em 30 jogos. 15 vitórias. Isso. Então, essa é a conta. Nós temos que vencer metade dos jogos que nos faltam. Faltam 8 jogos. Temos que vencer 4 desses jogos. São 5 jogos fora de casa, são 3 jogos em casa. É um trabalho difícil, que requer foco, mas é o que nós temos feito desde a 8ª rodada. A gente vence 2 em cada 3. Então, esse é o que nós temos que manter, o que nós vemos fazendo. Tá certo? Essas 5 rodadas próximas, elas são decisivas. Todo mundo está jogando suas últimas fichas. Quem está lutando para escapar do rebaixamento vai jogar suas últimas fichas. Quem está lutando para subir ainda vai jogar suas últimas fichas. Então, são 5 rodadas importantíssimas. Temos que fazer o nosso dever de casa nessas 5 rodadas. Se nós conseguirmos nessas 5 rodadas manter o que nós conseguimos fazer ao longo das últimas 22 rodadas do campeonato, nós vamos conseguir nosso objetivo. E assim, dentro desse raciocínio, a importância hoje de estar numa Série A, tanto o lado financeiro, né, como o lado mesmo de visibilidade, que entra a questão do marketing do Goiás. Nessa projeção, né, lógico, o Goiás terá um orçamento melhor, né, terá uma visibilidade melhor. O que o pessoal do marketing está já bolando isso aí? Por exemplo, vamos já projetar o Goiás na Série A. O que tem já trabalhado, é lógico, independente disso, mas o que o Goiás tem trabalhado nessa questão aí da visibilidade maior para o Goiás o ano que vem na Série A? O ano que vem ele é um ano importantíssimo, porque a gente passa a ter uma nova distribuição de recursos da televisão. Então a gente passa a ter 40% do total das cotas de TV sendo divididas de modo igualitário entre os 20 participantes. Então, os clubes que estão lá no topo, né, hoje do ranking das cotas da televisão, eles vão perder alguma coisa. E quem está lá mais embaixo vai ganhar muito.
E então a diferença vai ser o seguinte, se quem tiver na Série A o ano que vem, o clube como o Goiás, por exemplo, ele passa a receber da televisão alguma coisa próximo de 50, se não tiver são 6. Essa é a conta. E eu acho que vai se criar um clube ali de uns 24 equipes que vão ter muita probabilidade de ficar se revezando na Série A, de 24 equipes. Então, é muito importante esse ano. O que nós estamos projetando para o ano que vem em termos de marketing? Mostrando o resultado que a gente oferece para quem se associa ao Goiás como um parceiro, como patrocinador, em termos de visibilidade. A visibilidade que o Goiás oferece é muito boa. Nós temos relatórios estatísticos do Ibope, que nós recebemos mensalmente. Isso tem um custo elevado, custa caro, não é barato, mas a gente recebe mensalmente esses números, onde a gente tem a exata proporção do que significa investir no futebol. Muitas vezes a gente vai conversar com alguém que a gente está prospectando para ser um parceiro, para ser um patrocinador, e a pessoa às vezes não tem ideia do que significa o resultado financeiro, o resultado do investimento em marketing esportivo. O custo-benefício. E cara, a gente consegue alavancar por 10. De repente, um contrato que a gente tem com a Caixa, a exposição que a gente dá para a Caixa na televisão, em horário nobre, diariamente, na Globo, no horário do almoço, na Globo, de manhã, na Globo, nos horários de programas esportivos, é enorme. Imagina numa Série A, onde a TV aberta transmite. Então, isso a gente tem começado a levar, e eu gostaria muito que a gente tivesse aqui em Goiás uma parceria mais forte com as coisas que nos representam mais, com as marcas locais, que a gente pudesse estampar na nossa camisa um grande patrocinador local, que tivesse identidade com o nosso DNA. O que a gente tem em Goiás? Goiás é um agronegócio. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma grande marca desse mundo estampando a camisa do Goiás. Tem tudo a ver conosco. A pecuária. Eu fico imaginando as ativações que a gente poderia fazer com esse patrocinador, as coisas maravilhosas que a gente podia fazer com a nossa marca e com a marca dele associada. Então, é nesse ponto que a gente está batendo. Estou contando até demais aqui, mas nesse ponto que a gente está batendo. Nós precisamos alavancar muito as nossas receitas, porque as receitas de patrocínio, elas têm uma importância muito significativa dentro da estrutura do Goiás. O Goiás tem uma estrutura grande. E cara. Custosa, exatamente. A gente tem o que há de bom e de melhor em termos de infraestrutura para o futebol. Da preparação física ao departamento médico. A gente tem o que há de bom e de melhor. A gente tem a estrutura compatível com os times europeus. Isso tem um custo. Tem um custo do investimento nesse material, mas tem um custo grande das pessoas que movimentam isso, que fazem esse negócio. Principalmente material humano. E, obviamente, quando você fala de Série A, você tem um custo que é ainda um pouco maior, porque tem mais gente, você tem mais coisas, mais exigências, E aí, para você manter essa estrutura toda, você precisa de muito recurso. E o marketing tem um papel significativo nisso. Alavancar essas cotas de patrocínio é muito importante. Rodrigo, tem mais alguém dando recado aí? Como é que está? Então, um recado aqui interessante da Nelete, aqui, por conta de tudo isso, só compro de cambista. Mas aí tá ajudando a quem usa o Goiás para se beneficiar. Muitos recados aqui a respeito de contratação. Você não estará ajudando o Goiás, e sim o cambista. Sim, muito a respeito de contratação, mas aí uma outra hora. Contratação não é comigo. A gente traz o Túlio aqui, o Túlio Lustosa, que ele fala de contratação. A gente está chegando aqui no final, João Grego, já agradecendo muito o carinho que você teve conosco, vindo aqui no Savana Cervejaria. A gente faz convite para você. Você que não conhece, venha com a família, com os amigos aqui no Savana Cervejaria. Ambiente familiar, espaço para criança. Você que toma a cerveja mais gelada da região de Goiânia, enfim. Um atendimento maravilhoso, um cardápio variado. Se você quer só um petisco, tem. Quer um prato feito, executivo ali, um prato montado, tem. Tem a panelinha também. Savana Cervejaria, Rua Sacramento, popular Rua da Feirinha, do setor dos Afonso, logo abaixo aqui da Avenida Rio Verde. João Grego, muito obrigado. E se você tiver ainda mais algo a dizer aqui que a gente não abordou aqui, espaço para você. Eu só quero agradecer a oportunidade, aproveitar que a gente está no mês de outubro rosa, Amanhã tem um evento que a Caixa está promovendo no Hospital Araújo Jorge, onde nós vamos ter a presença do nosso mascote lá, nós vamos ter a presença também do Alex Dias.
O nosso craque, nosso ídolo vai estar lá representando o Goiás. Queria agradecer ao Alex aí a disponibilidade dele, que prontamente atendeu o nosso pedido aí, é um grande parceiro nas ações que a gente faz no clube. É um cara que vestiu a camisa e ficou com ela para sempre. Muito legal. E dizer que esse mês a gente vai ter muita coisa ainda. Quem tiver a oportunidade de passar pela Serrinha, a nossa bandeira está iluminada por um foco de luz rosa. A gente vai ter evento no jogo do dia 26 contra o Avaí também dedicado a isso. Mas mais do que falar do evento, a importância de falar, a necessidade de falar da importância das mulheres, né, se prevenirem, fazerem o autoexame, procurarem ajuda médica. Eu vivi isso na pele, minha esposa superou um câncer há 2 anos. Não é fácil, não. Inclusive, Rodrigo, essa questão desse câncer hoje, tem vários fatores, né? Não só o câncer de mama, mas vários outros tipos de cânceres, né? Sim, então, e o que salvou a minha esposa foi exatamente essa questão do diagnóstico precoce. A prevenção. O diagnóstico precoce. Ela teve essa oportunidade, teve o diagnóstico precoce, de estar fazendo o exame periodicamente, teve essa oportunidade e conseguiu superar isso rapidamente, graças a Deus, em menos de um ano. E a todos aí que por acaso estejam enfrentando essa dificuldade, fé em Deus também, que a cura existe, né? Que você vai conseguir também, da mesma forma que minha esposa conseguiu o sucesso, aí a cura, graças a Deus, você também vai conseguir. Então é isso, né, Claudinho? É isso aí, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença do João Grego aqui no Sport Fez. Sucesso mais ainda, né, nesses projetos aí, tanto para finalzinho de 2018, 19, 20, 21 e sucessivamente. Eu espero aí que você tenha aí um longo período, né, dentro do Goiás e mais uma vez reforçando aí esse mês tão importante, né, que é o mês rosa. Então, muito obrigado a sua presença aqui e com certeza em outras vezes, né, vamos convidá-lo para estar aqui presente novamente para falar de outras coisas e de novos projetos do Goiás. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Toda vez que a gente pode estar falando diretamente com o nosso torcedor, é uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar, porque a gente tem muita coisa para falar, para compartilhar, para ouvir também, né? E é como eu falei, a gente faz muito isso lá na equipe de marketing. A gente senta todo mundo em volta de uma mesa e as ideias surgem. E quando a gente começa a ouvir o torcedor, quando a gente começa a conversar também, as ideias vão aflorando. Hoje é que você me deu uma ideia boa. Né? Tá vendo? Então, tudo aí. O famoso relacionamento, a gente tem que ter isso em todas as aspectos. E a gente aprendeu também muito com você. É sempre uma troca, toda conversa é sempre muito boa. Então vamos lá, Rodrigo? É isso aí, então, galera. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã, Sport Face volta por horário habitual, 6h30, para a gente falar aí da preparação do Goiás, que pega o Juventude na sexta, 7h15, do Atlético, que pega o Sampaio Correia às 9h30 no Acioli, e do Vila, que joga no sábado às 4h30 contra o Boa. Sport Face, curta essa ideia.